Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, começamos agora o nosso curso de Matemática Financeira, aula 01, primeira aula inicial de Matemática Financeira. Não poderia ser diferente, né, cara? Quando eu começo um curso de Matemática Financeira, eu seria maluco se não começasse por porcentagem. Se você acha que já sabe tudo, se você acha que não precisa ver essa aula de porcentagem, porque você já tem conhecimento suficiente, pule para a próxima aula, não tem nenhum problema, mas eu aconselho que você assista, porque porcentagem engana muita gente, engana mesmo, certo? Então, logicamente, comece por porcentagem, faça a primeira aula contigo teórica, como que você faz cálculos elementares e, na sequência, lá no bloco 2 da segunda aula, farei questões exclusivas da sua banca para que você possa compreender como que aquilo que eu vou explicar agora cai efetivamente na sua prova, certo? Eu coloco aí na sua tela, portanto, começamos, porcentagem, cálculo básico. Quando eu vou ensinar porcentagem para os alunos, a primeira coisa importante que eu quero do meu aluno é o seguinte: quando você fala em cálculo básico de porcentagem, existem sempre duas maneiras de você fazê-lo. Existe o cálculo por regra de 3, que muita gente está habituada e consegue resolver sem crise nenhuma, e existe o cálculo básico por multiplicação. E na sua cabeça, a partir de agora, eu quero que você organize da seguinte maneira: quando for uma questão de cálculo direto, o que é um cálculo direto, Johnny? Um cálculo direto de porcentagem é assim, ó, calcule 10% de 120, calcule 20% de 200, calcule 35% de 400. Quando for um cálculo direto, eu tenho um total e eu tenho que calcular um percentual desse total. Eu tenho um valor cheio, que é o meu 100%, e eu preciso calcular um percentual desse 100%. Quando for um cálculo direto como esse, eu não quero que você use regra de 3. Eu quero que você use o cálculo por multiplicação, que eu vou te explicar agora. Nós vamos reservar a regra de 3 para resolver problemas que envolvem porcentagem. E eu também ensinarei você a fazer isso, e muito bem, diga-se de passagem. Eu quero que então na sua cabeça você coloque assim: a regra de 3 nós usaremos, só que nós usaremos regra de 3 para resolver problemas que envolvem porcentagem. Problemas, normalmente, em que ele pede para nós o valor inicial. Ele não dá o valor inicial. Quando forem cálculos básicos, eu quero que você use porcentagem. Por exemplo, cálculo básico assim: calcule 15% de 60. Johnny, como que eu faço o cálculo básico usando multiplicação? E aí eu quero que você faça sempre da seguinte maneira: quando você vai calcular 15% de 60, esse é um cálculo que eu chamo de direto. Direto por quê? Eu tenho um todo e eu quero calcular um percentual desse todo. E como que eu faço isso? Você sempre vai multiplicar esses dois valores, você pega o número 15, multiplica pelo número 60. Pode ser de cabeça ou pode ser na chavinha, dá 900 o resultado. Se você não é bom de cabeça, vai aqui, ó, 15 vezes 60. O zero você baixa, 6 vezes 5 é 30, vai 3, 6 vezes 1 é 6, mais 3 fica 9. Pronto, eu quero calcular 15% de 60. Eu faço 15 vezes 60. Feito isso, você sempre vai colocar uma vírgula deixando duas casinhas. Você conta duas casinhas e coloca uma vírgula, pronto. Você chegou na resposta. 15% de 60 é igual a R$9. John, peraí. Então, quando eu quero calcular um percentual de um todo, eu sempre vou multiplicar. Exato, você sempre vai multiplicar, independentemente de qual seja o percentual e de qual seja o todo que você tem. Você vai multiplicar esses dois valores. Depois que você multiplicou, não importam quais sejam os valores, você conta duas casinhas, sempre duas casinhas, e você coloca a vírgulazinha. O número que chegar ali, que estiver ali, é o resultado do seu percentual. Por isso, disse a você, 15% de 60 é igual a R$9. Como eu sei que você é desconfiado e acha que está certo em ser assim, como eu acho que você está correto em ser desconfiado, farei com você vários cálculos básicos de porcentagem agora. Eu quero muito convencê-lo de que na hora da prova, na hora de você fazer cálculos rapidamente e corretamente, essa técnica é fundamental. Quero convencê-lo disso. Eu quero que você esteja aberto a aprender a fazer cálculos comigo e quero então treiná-lo passo a passo agora. Olhe para cá, venha aprender matemática
matemática financeira, dá uma olhadinha comigo. 20% de 120. Você então vai multiplicar. Quando você multiplica 20 vezes 120, você chega em 2.400. Eu simplesmente pego 20 e multiplico por 120. Uma vez que você multiplicou, você conta duas casinhas, vírgulazinha. 20% de 120 é R$24. Continue comigo. 35% de 400. 35% de 400, você vai lá e multiplica. 35% vezes 400. Quando você multiplica 35 vezes 400, nós chegamos no resultado 1.400 ou ainda 14.000. Chegamos em 14.000 de resultado, acho que não estou enganado, é esse o resultado. Uma vez que você multiplicou 35 vezes 400, o cálculo é esse aqui, 400 vezes 35, os dois zeros você baixa 0, 4 vezes 5 é 20, vai 0, coloca 2, 4 vezes 3 são 12, com mais 2 são 14, pronto, 14.000. Depois que você multiplicou, você conta duas casinhas e coloca o zero, 140 é o resultado. 35% de 400 é igual a 140. Próximo cálculo que nós temos que fazer, 36% de 420. Ah, mas agora complicou, meu irmão. Uma coisa eu preciso de você. Eu costumo dizer aos meus alunos de matemática financeira, que eu consigo ensiná-lo qualquer coisa. Eu preciso apenas de você 4 operações. Eu preciso que você consiga somar e subtrair, que você consiga multiplicar e que você consiga dividir. Se você falar para mim, Johnny, eu sei somar, eu sei subtrair, eu sei multiplicar e eu sei dividir. Me ensina matemática, eu vou te ensinar. Me ensina matemática financeira, você vai aprender. Me ensina estatística, eu vou te ensinar também. Eu só preciso que você saiba somar e subtrair, multiplicar e dividir e que você não tenha preguiça de jeito nenhum. Preguiça não dá. Então você veja só, quando aparece para você aqui o cálculo que é 36% de 420, você vai ter que fazer a continha de vezes. Vai ter que pegar 36 vezes 420. 36 vezes 420 dá 15.120. Pode fazer a continha aí. Dá 15.120. Você então agora conta duas casinhas e coloca a vírgula. Pronto. Quando eu calculo 36% de 420, o resultado é R$ 151,20. Muito bem. Nós continuamos, 27% de 45, bora, 27% de 45, 27 vezes 45, vai lá e multiplica 27 vezes 45, 27 vezes 45, peraí, 20 vezes 45, 900, 7 vezes 45, 1.215, 27 vezes 45, 1.215. Johnny, pera um pouquinho. Você fez o cálculo de cabeça? Sim, senhor, fiz o cálculo de cabeça. Eu também tenho que fazer de cabeça? Você tá louco? Você acha que eu, quando faço o concurso, já fui aprovado, você acha que eu faço conta de cabeça? Eu faço de cabeça, aí eu vou na continha lá e faço a conferência. Você acha que eu vou confiar tanto assim em mim, a ponto de fazer de cabeça? Eu faço aqui na aula de cabeça, que se eu errar não tem problema. Eu arrumo e tudo bem. Você que não trabalha com isso, que não é prof de matemática, que sequer tem facilidade com matemática, faz a continha multiplicando. Não é feio, não é vergonha nenhuma e o que interessa é que você realmente acerte a questão. Então não tenha vergonha disso não. Eu não sei fazer de cabeça 27 vezes 45, Johnny. Não tem problema. Você consegue resolver questões do mesmo jeito. Vai tranquilo, confia em mim, faz a continha e vambora. Coloco para você 27 vezes 45, 1.215. Depois que você multiplicou, duas casinhas, coloca a vírgula, 12,15. Esse é o resultado correto. Agora, presta atenção. Aliás, depois eu volto. Já volto aqui. Vamos fazer mais. Depois eu volto lá. 22% de 50. Ah, mas agora ferrou. Ferrou nada, cara. Sempre multiplica. 22% de 50. Deixa eu colocar o zero aqui. 5 vezes 2 é 10, vai 1. E aqui vai dar 11, ó. Se eu pego o 22, multiplico por 50, dá 1.100.
contou duas casinhas, pronto, resultado 11. Tá aí a resposta correta, 22% de 50, o resultado é o resultado R$11. 37% de 25. Ah, meu Deus, que conta complicada. Como que eu faço 37% de 25, Johnny? 37 vezes 25. 37 vezes 25 tem como resposta 925. Multiplicou? Duas casinhas, vírgulazinha, R$9 com mais 25 centavos. Johnny, você jura por Deus pra mim que sempre funciona? Meu irmão, você acha que eu ia te enganar? Ia te fazer uma aula que funciona de vez em quando? Sempre funciona. Eu só faço assim. Qualquer cálculo percentual, eu vou lá e multiplico. Depois que multiplicou, duas casinhas, ponto, resolvi minha vida. Aí você pode fazer sempre dessa maneira. Próximo cálculo que eu tenho, 42% de 105. Quando eu quero 42% de 105, eu primeiro multiplico. 42 vezes 105 tem como resposta 4.410. Muito bem. Contou duas casinhas, colocou a vírgulazinha, R$44 com mais 10 centavos. Próximo cálculo, 15% de 45. 15% de 45, primeiro você multiplica, dá 675. Esse é o resultado correto da multiplicação, né? Não é ainda o percentual. Para calcular 15% de 45, eu faço 15 vezes 45. 675. Contou duas casinhas, colocou a vírgulazinha, R$6 com mais 75 centavos. Só isso, só isso. E agora, essa mesma técnica ajuda você a calcular porcentagem de porcentagem. Jura? Juro para você. Professor, eu acho assim, eu não consigo aprender porcentagem de porcentagem, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. É só você multiplicar e colocar a vírgulazinha. Quer ver? Imagine que na sua prova você precise fazer esse cálculo aqui. 30% de 50%, é porcentagem de porcentagem. Você vem e multiplica. 30 vezes 50. 30 vezes 50 tem como resultado 1.500. Beleza. Depois que você multiplicou, duas casinhas e coloca a vírgula. Só que tem um detalhe. Como é porcentagem de porcentagem, você vem aqui e coloca porcentagem. 30% de 50% é a mesma coisa que 15%. Pronto. É assim que você faz porcentagem de porcentagem. Mais um exemplo, 12% de 50%. Se eu estou calculando porcentagem de porcentagem, multiplica os dois valores. 12 vezes 50. 12 vezes 50, 600. Colocou a multiplicação, duas casinhas, coloca a vírgula. 12% de 50% são apenas 6%. Quando for porcentagem de porcentagem, no final você coloca o símbolo de porcentagem. Assim, dessa maneira, pelo menos o cálculo básico você já consegue fazer. É claro que alguns cálculos são mais fáceis de você fazer e 3 cálculos em especial chamam minha atenção. 3 cálculos em especial devem ser ainda mais rápidos. São eles: 10%, 25% e 50%. Criei aqui umas telinhas importantes para que você acelere o cálculo desses 3 percentuais. Coloquei para você da seguinte maneira: quando eu vou calcular 10%, você pode fazer ainda mais rápido, apenas dividindo por 10. Qualquer cálculo de 10%, basta você pegar o valor e dividir por 10. Quando for cálculo de 25%, você chega mais rapidamente à resposta dividindo por 4. E quando for cálculo de 50%, é só você dividir pelo número 2. Dá exemplo, Johnny? Bora, meu irmãozão, quer ver? Opa, pulei uma telinha aqui, deixa eu ver. Ah, tá, só troquei a ordem, né? Então, eu quero primeiro 10%. Calcular 10%... Tá, acho que eu troquei aqui, troquei. Calcular 10%, deixa eu apagar aqui, ó. Vou arrumar aqui, 10%. Eu troquei a teoria aqui. Vou riscar aqui a teoria e vou fazer o exemplo contigo, ó.
Calcule 10% de 240. Para calcular 10% de 240, olha a regrinha de antes aqui, ó. Para calcular 10%, é só dividir por 10. Se eu quero 10% de 240, 240 dividido por 10. 240 dividido por 10, 24. Se eu quero calcular 10% de 32, é só pegar 32 e dividir por 10. 32 dividido por 10, 3,2. Se eu quero calcular 10% de 7, pega o 7 e divide por 10, 0,7. Sempre que nós formos calcular 10%, basta você pegar o número e dividir por 10. 240 dividido por 10, número 24. Veja, 240, nós dividimos por 10, fica 24. 32, nós dividimos por 10, fica 3,2. Número 7, nós dividimos por 10, fica 0,7. Pronto. Você então aprendeu como calcular rapidamente qualquer cálculo que seja 10%. Johnny, vale a pena decorar isso aí? Claro que vale, porque muitas vezes os cálculos que a banca pede são cálculos fáceis. O candidato, muitas vezes, o concurseiro, o candidato, o aluno, ele fica imaginando que a banca trará valores muito mirabolantes. E não é verdade. Quando o autor monta a questão, ele usa com frequência 10%, 25%, 50%. Por isso que é importante você ter técnicas que facilitem, que acelerem o processo para esses percentuais especificamente falando. Certo? O próximo que eu faço contigo é o cálculo de 25%. Vou riscar que eu inverti as duas telas, cabeção, né? Eu inverti a teoria aqui, vou riscar para não deixar você confuso aqui. E aí, vamos lá. Calcule 25% de 240. A teoria fala o quê? Ó, quando for calcular 25%, é só você dividir por 4. Ponto, acabou. Vou calcular 25%, divide por 4. Como assim, prof? Veja só. Quero calcular 25% de 240. É só pegar o 240 e dividir por 4. 240 dividido por 4 fica 60. Eu cheguei na resposta pegando o 240 e dividindo por 4. Próximo exemplo. Calcule 25% de 32. Pega o 32, eu quero 25%, divide por 4. 32 dividido por 4 fica 8. Pronto. Eu peguei 25% de 32, bastou eu dividir por 4. Eu quero calcular 25% de 8. 25% de 8, 8 dividido por 4, número 2. Para calcular 25%, basta nós dividirmos pelo número 4. Pronto, acabou, resolvido. Fala em 25%, sempre que for 25%, é só você pegar o número e dividir pelo número 4. Para que nós possamos encerrar essa aula contigo, 50%. Sempre que for cálculo de 50%, basta dividir por 2, sempre. Pediu 50%, metade. Então, se eu quero 50% de 240, metade de 240, 120. 50% de 32, metade de 32, número 16. Opa, aqui não quero 25% não. 50% do número 8, resposta número 4. Por quê, Johnny? Porque é metade. Falou em 50%, sempre a metade. Na sua cabeça, doravante, quero que você grave. Falou em 10%, divide por 10. Falou em 25%, divide por 4. Falou em 50%, a metade. 50% é a metade do 100%. Claro, é a metade do 100%. Por isso, evidentemente, que cálculo de 50% basta você dividir por 2. E aí você pergunta assim, prof, posso ser sincero? Eu entendi o que você falou. Não foi nem difícil de aprender o que você falou. Só que isso aí cai em prova, você tem certeza que cai em prova? Para convencê-lo que isso cai em prova, eu vou encerrar essa aula agora e o próximo bloco será um bloco só de questões da sua banca, usando o que eu acabei de
ensinar para você. É óbvio que não vai ter uma questão seca, vai ter um enunciadinho, uma bobeirinha, mas eu resolverei para você uma lista de questões da sua banca, só de questões recentes, somente dos últimos concursos que a sua banca organizou, onde você usará para resolver as questões rigorosamente o que você viu ao longo dessa aula. E é importante que você então esteja junto comigo no próximo bloco para que você entenda como ganhar questões do seu concurso. Eu encerro esse bloco por aqui. Por enquanto foi um grande prazer. Até daqui a pouquinho. Valeu!